Graça e paz, meus amados, um dia de bênção na presença do Senhor. Estamos hoje aqui para darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical e eu volto aqui a repetir, uma escola ela não se faz sem alunos, não se faz sem um professor, ela se faz no coletivo. Então nós precisamos estarmos interagindo e não paralisarmos, continuarmos essa obra que Deus colocou em nossas vidas, para que nós possamos fazer com toda dedicação, todo empenho. E a lição de hoje fala justamente sobre isso, para que nós possamos atentarmos em aceitar a nossa missão, entender a nossa missão. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um compromisso diante desse reino a qual nós fomos chamados para trabalharmos, e sempre focado no céu, sempre focado na eternidade. Porque aqui as coisas vão acontecer, as coisas vão ficar por aqui, as coisas vão passar, mas eternamente é exatamente isso, é eterno, é para o nosso Deus. Então tudo que nós viemos fazer aqui é para, no futuro muito próximo, todos nós estamos reunidos para exaltarmos e glorificarmos o nome desse Deus maravilhoso e eterno. E a lição fala justamente sobre isso, aceitando a sua missão. O que nós temos observado nos dias de hoje são igrejas feridas, igrejas doentes, líderes com dificuldade de conduzir esse organismo que não é do mundo, que está no mundo, mas que não é do mundo, em virtude das pessoas não estarem reconhecendo e aceitando as suas missões. Ou seja, se nós entendermos de que aqueles que estão por trás dos bastidores, eles têm um compromisso muito sério na obra do Senhor, e aqueles também que estão de frente para muitos outros também têm um grande compromisso na obra de Deus, nós iremos entender de que esse corpo ele é fundamental. Então, qual é a parte que você faz no corpo de Cristo? Se você tem um chamado, se você é um servo, se você tem uma missão, você faz parte desse corpo. E a essa parte que você faz, você tem que fazer com excelência. Aquilo que chegar em tuas mãos, faça com excelência. Faça com excelência. Eu quero estar lendo aqui o versículo proposto pelo autor. Evidentemente, nós sabemos que o livro que nós estamos lendo é justamente Uma Vida com Propósitos. E nós estamos na lição de número 29, aceitando sua missão. E aqui ele deixa o versículo em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Outro versículo proposto é João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Então aqui está querendo dizer que tudo que nós devemos fazer é glorificar a Deus e cumprir até o último detalhe tudo que Ele colocou para que nós venhamos fazer. E o que nós temos entendido? O que nós temos visto? Pessoas estarem por estar dentro da igreja, pessoas estarem no culto ao Senhor, perdidos na casa do Pai, ou seja, entendendo de que somente estar ali já é o suficiente. Mas não, Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele tem para a minha vida e assim como Ele tem para todos aqueles a qual Ele chamou. E aqui diz que você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Olha só que coisa interessante, eu não estou aqui por estar. Deus não permitiu desde a eternidade que eu estivesse aqui por estar. Tudo que eu tenho que fazer aqui é uma contribuição. E essa contribuição, como eu já disse inicialmente, é justamente para a eternidade.
E aqui diz o seguinte: você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Apesar de muitos livros de sucesso oferecerem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus fez você. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, e não apenas usufruir. Deus quer que você retribua com algo. E que algo é esse que o Senhor quer que nós venhamos retribuir? O Evangelho diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Amados, eu preciso fazer isso, eu preciso exercitar isso, eu preciso ter esse cumprimento na minha vida, eu preciso fazer a diferença nesse mundo. As pessoas precisam entender de que é tudo que nós necessitamos, tudo isso que Deus colocou para que nós venhamos usufruir, tem que ser feito com excelência, tudo tem que ser feito para a honra e para a glória de Deus. Então, por isso que nós precisamos e necessitamos de nos alimentarmos, de dormir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos interagir, nós precisamos viver. Mas tudo isso, tudo que nós viemos fazer, que seja feita para a glória de Deus. Então, tem pessoas que estão vivendo querendo somente consumir, querendo somente usufruir as coisas desse mundo aqui. Por quanto, amado? Tudo é passageiro. Tudo isso é passageiro. Um pouco mais adiante, ele fala que você foi criado para servir a Deus. E fala que assim, sempre que você serve alguém, de alguma forma está na verdade servindo a Deus. Então, qual é o meu prazer? Eu quero deixar algo aqui de suma importância. Coisas que eu já vivi, coisas que eu vivo no dia a dia, até mesmo dentro da própria casa. Quando eu digo própria casa, os nossos familiares, na questão de nós servirmos outras pessoas. Porque muitas vezes nós estamos olhando a quem que nós estamos servindo e por que nós vamos servir. O que Deus está falando não é diretamente isso. Ele quer que nós venhamos fazer aquilo que é em benefício da obra dele, sem olhar a quem. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu falei que muitas vezes eu convivo com algumas situações que parecem contradizer com isso? É quando você vai ajudar uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma família. Você vai ajudar uma família e essa família está ali o homem, o líder da casa, mas ele está passando por alguns problemas que você tem condições de estender a sua mão para ele. Só que as pessoas querem muitas vezes lhe impedir de você fazer isso porque essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem irmãos, essa pessoa de repente tem um pai, tem uma mãe e que poderia sim fazer por ele. Mas porque essas pessoas não fazem, eu também deixo de fazer. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes a gente fica cogitando, fica reclamando, porque não vou fazer, porque fulano é preguiçoso. Fulano... Amado, se ele está sendo assim, eu não posso negligenciar aquilo que Deus quer fazer na minha vida e usar na minha vida. Então nós temos que parar com essa concepção. Nós viemos fazer. Existe uma frase, um ditado que fala assim, olha, você quer ajudar alguém a trabalhar, você ensina a pessoa a pescar e você dá a vara de pescar à pessoa. Isso é legal, isso é bacana, isso é fato, mas isso não quer dizer que eu possa deixar de ajudá-la, que eu vou largar de mão, que eu vou... Não, que essa pessoa também venha aprender com isso e também que o ministério dela também seja produtivo no que diz respeito a isso dentro do reino. Então, quando ele fala sempre que você serve a alguém, de alguma forma está na verdade servindo a Deus. Então não tem que ficar, porque eu ajudei fulano e o filho dele tinha condições de poder ajudar, porque tinha recursos. Tudo bem que tenha, que seja fato, mas eu não posso deixar de fazer aquilo a qual Deus quer que eu faça, para que o reino venha a ganhar com isso. E ele diz mais adiante, antes de o formar no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial, Jeremias 1,5. Você foi posto nesse mundo para uma missão especial. Então, amado, se eu tenho condições de fazer e não faço, esquece. É um orgulho próprio,
é somente olhar para mim, é somente entender aquilo que eu quero fazer, porque tudo o que nós estamos vendo hoje na questão política, a política hoje, quando se fala de política, é um assunto já desgastante, porque nós não vemos, são poucos, não estou aqui generalizando, mas são poucos aqueles que fazem verdadeiramente como deveria ser feito. E o que nós viemos fazer? Se está ao seu alcance, se Deus falou contigo que é para fazer, por que eu ou você não iremos fazer? Nós devemos fazer com todo empenho. Você foi salvo para servir a Deus. A salvação em Cristo Jesus, ela foi para que nós servíssemos a Deus, não foi para que nós estivéssemos... Eu não estou aqui dizendo, mas eu sempre costumo dizer isso, as pessoas interpretam as coisas muitas vezes errôneas. Eu não estou querendo dizer que você não venha se divertir, que você não venha usufruir das coisas boas desse mundo, que você não possa ir para o cinema, que você não possa passear, que você não possa ir para uma boa churrascaria, uma boa pizzaria, ver um futebol, praticar esporte, nada disso. Não precisa nem estar falando a respeito disso, mas tem pessoas que não conseguem entender. O que eu quero lhe dizer é que tudo que você venha fazer, que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Aí quando ele fala assim que nós fomos salvos para servir a Deus, ele fala assim, portanto, usem seu corpo para honrar a Deus, 1 Coríntios 6:20. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo que você venha fazer com o seu corpo, aonde quer que você venha estar, que você venha estar honrando o nosso Deus. E devemos ler a vida pela salvação. Nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. E mais um pouquinho adiante ele fala assim, o nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos pela morte, da morte para a vida. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Então, é tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que Deus já perdoou. Então, que nós venhamos tentar estar numa linha de servir a Deus, de entender o nosso propósito, de saber o que Ele quer para nossas vidas, justamente o que o texto está falando, aceitando a nossa missão. Porque a gente muitas vezes não quer aceitar a nossa missão, queremos fazer uma missão que nem nos cabe a nós fazermos. Então, se nós fizermos aquilo que nos compromete e que está dado como ministério em nossas vidas, nós vamos nos empenharmos para fazer o melhor e é assim que nós devemos fazer. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Olha só que coisa interessante. Eu vou aqui repetir. Deus diz que cada membro de sua família é um ministro. Ou seja, quando nós trazemos a concepção de conhecimento que nós temos de que tudo no nosso corpo é fundamental, assim é a nossa vida, o nosso ministério dentro do corpo de Cristo. Se nós estivermos agindo de forma incorreta, reagindo de forma incorreta, não fazendo funcionar aquilo que nós devemos fazer funcionar através de nossas vidas, vai ficar diferente daquilo que deveria acontecer. Ou seja, nós somos um corpo vivo, nós somos um organismo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, é para isso que nós fomos chamados. Então, independente daquilo que nós estamos fazendo, eu disse as minhas palavras iniciais, que por mais que seja atrás dos bastidores, eu tenho que fazer com todo empenho, eu não preciso aparecer. E quando eu fizer, eu tenho que fazer com que o reino esteja, o corpo esteja funcionando conforme Deus quer, porque é para isso que nós fomos salvos, como nós acabamos de ler. Cristão, não servo, é uma contradição. É verdade. Tem pessoas que só querem ser servido e não querem servir, não querem fazer nada, ou seja, estão preguiçosas, estão desistindo, não tem uma iniciativa, não tem uma tentativa de alcançar o potencial que Deus colocou. Lembre disso, Deus que colocou em minha vida e na sua vida o ministério. E se Ele colocou, é que nós viemos fazer. Nós viemos alcançar o objetivo que Ele quer para nossas vidas. Vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades
quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Olha só que coisa interessante, aqui é uma pergunta. Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Então, é assim que Deus nos vê. Nós temos uma importância, nós temos uma significância para Ele. No entanto, que Ele deu seu único Filho para que morresse por mim e por você na cruz do Calvário. Mas, aí eu volto aqui para a pergunta. Quanto do seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Muitas vezes, amados, aquele que tem um chamado, aquele que tem um propósito, aquele que tem justamente aquilo que diz aqui, uma missão, não está aceitando, não está reconhecendo, não está dando o mínimo para isso. Mas nós precisamos fazermos isso, nós precisamos entender qual é a nossa missão e dentro desse conhecimento, daquilo que Deus tem falado, que nós venhamos fazer com todo empenho, com todo esmero. Todos vocês reunidos são o corpo de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos são importantes, todos são importantes. Por que muitas vezes os mensageiros, os instrutores, aqueles que estão educando, eles sempre dizem que se aquele que está na recepção, ele tem uma grande importância, se aquele que está fazendo uma ficha cadastral, ele tem uma grande importância, se aquele que está fazendo um lanche para uma confraternização, ele tem uma grande importância e ele não precisa aparecer. Então, as pessoas estão focadas muitas vezes somente no mensageiro, no preletor, no professor. Não é somente isso. Você também tem a sua importância. Você também tem a sua missão. Isso que você precisa entender. Isso que você precisa entender. E dentro dessa compreensão, nós sempre vamos trazer a concepção de que não é eu e nem você que precisamos aparecer, mas é Cristo que precisa aparecer. Então, não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como membros espectadores e o corpo sofre. Eu falei isso também, não é verdade? Se eu não estou fazendo a minha função dentro e correta do corpo de Cristo, o corpo vai sofrer. O corpo vai sofrer. Então, olha só a coisa importante que eu quero dizer para você nesta lição. Não adianta ficar apontando. Não adianta ficar olhando por defeito dos outros. Nós também temos defeitos. Nós também precisamos nos apontarmos para nós nos corrigirmos naquilo que precisamos nos corrigir. Então, para de ficar olhando para o próximo, ficar dando aquele como se fosse o juiz com a palavra final, porquanto não somos nós. Nós temos que pararmos com isso. Nós temos que olharmos para as qualidades que o nosso próximo tem, que assim nós vamos fazer e ajudar e dentro daquilo que nós podemos fazer, com todo carinho, sem querer algo em troca, sem ter interesse em alguma coisa por trás disso tudo. Então, as pessoas estão se portando, se colocando e agindo como espectadores e o corpo sofre. O corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Eu quero aqui finalizar num tópico que ele fala, preparando-se para a eternidade. A Bíblia diz, cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14, 12. Não pensa você que você não vai estar diante do grande trono branco,
aonde nosso Deus estará ali como juiz e único legislador para que nós venhamos prestar contas pessoalmente com Ele. Então, de que nós não venhamos descartar a missão que Deus colocou em nossas vidas. Que nós não venhamos deixarmos de fazer o melhor para esse corpo, que é o corpo de Cristo, a qual nós fazemos parte. E não importa qual é a tua função no corpo, o importante é que você faz parte desse corpo. O importante é que você tenha uma função dentro desse corpo. E o serviço, ele é de suma importância. Ele quer atuar pelo seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Coisa interessante, né? Quanto tempo que eu vou viver aqui? Quanto tempo que você vai viver aqui? Não importa o tempo que nós vamos estarmos aqui. O importante é que nós temos um chamado, nós fomos chamados. E nós temos um ministério, nós temos uma missão. Então, entenda isso. Eu vou terminar aqui, agora sim, finalizando, com alguns homens e mulheres importantes na Bíblia. E eu quero lhe dizer, meu amado, que você tem uma grande importância no reino dos céus. Você tem uma grande missão. Faça. Olha só como diz aqui o autor, finalizando. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era, no mínimo, excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará, se você parar de apresentar desculpas. E aí? Vai continuar apresentando desculpas? Vai continuar falando que você não tem ministério nenhum, que você não tem função nenhuma? Você tem sim. E é de suma importância. Então, esses homens aqui, como o autor disse, desajustados, e nós também temos os nossos desajustes, mas quando nós entendemos aquilo que Deus, o propósito que Deus tem para mim e para a tua vida, nós vamos nos ajustarmos e fazermos o melhor para esse reino, para que pessoas venham ser salvas e também passem a ter o direito da vida eterna. Então, que Deus possa continuar te abençoando. E vamos aqui. Eu quero lhe pedir que você interaja, que você não somente dê o seu ok, eu sempre digo isso, não é isso que é importante, o que é importante é você interagir, é você falar algo que você venha estar concordando, que de repente você não está concordando, mas o importante é isso. E em breve, está muito próximo de nós voltarmos às nossas aulas presenciais, que eu sei que nós interagimos muito mais, mas não podemos parar. É isso que Deus está falando aqui. Qual é a tua função? Qual é o teu ministério? Se é isso que Deus colocou na tua vida, que nós viemos fazer. Então eu estou fazendo daqui e você está fazendo daí. Então que nós vamos dar continuidade e que Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus e quero estar orando nesse momento para que Ele possa continuar sendo misericordioso com a sua graça infinita sobre nossas vidas, porque essa promessa é dele para nossas vidas e nós precisamos estarmos sempre recebendo da parte dele. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede em podermos falar, Pai, do teu amor para nossas vidas, Pai. E nós sabemos, Senhor, de que por mais que o mundo tenha nos apontado, por mais que o mundo tenha nos desprezado, por mais que o mundo não tenha nos dado, Pai,
a importância que nós, porventura, achamos que deveríamos ter, Senhor, o Senhor se importa com cada um de nós. No entanto, Pai, que Cristo morreu por cada um de nós. Então, Senhor, de que nós venhamos tentar retribuir, Pai, no máximo, Senhor, por mais que nós não venhamos alcançar a plenitude, mas nos empenharmos, Senhor, para que a Tua obra continue prosseguindo, até mesmo porque ela não vai parar, Senhor, mas que nós venhamos sermos instrumentos vivos desse organismo, Pai, um organismo que é de suma importância para a vida do ser humano e principalmente, Senhor, para o entendimento, Senhor, de uma vida convertida e estarmos preparados para o grande dia. Então, muito obrigado por tudo. Eu quero te agradecer, Pai, e decretarmos a nossa vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor.